Meus pais cancelaram meu noivado por causa da festa do meu irmão, mas quando eles chegaram ao local. Eu sou Kevin, tenho 30 anos, e meus próprios pais tentaram sabotar minha festa de noivado dizendo para toda a nossa família que minha noiva e eu havíamos terminado, tudo para que pudessem dar uma festa para meu irmão no lugar. Antes de te contar como o plano deles saiu pela culatra da maneira mais espetacular possível, me deixe saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. É sempre incrível ver quão longe essas histórias chegam. Tudo começou numa terça-feira à tarde, apenas 3 semanas antes do grande dia. 3 semanas. Minha noiva, Sarah, e eu havíamos derramado nossos corações, nossas economias e a maior parte de um ano planejando esta festa. Não estávamos planejando um casamento massivo e extravagante. Esta celebração de noivado no lago deveria ser nosso momento, a única grande e bela memória que criaríamos com todos que amamos. Havíamos encontrado o local perfeito à beira do lago, um lugar chamado De Waterzede, com janelas do chão ao teto que faziam você se sentir como se estivesse flutuando. Havíamos contratado um buffet cujo macarrão com 5 queijos era lendário e dado entradas que fizeram minha conta bancária doer fisicamente. Tudo estava pronto. Os convites digitais, desenhados pela própria Sarah, já haviam sido enviados. Estávamos surfando naquela onda feliz e nervosa de excitação. Eu estava na minha mesa no escritório de arquitetura, tentando finalizar o layout do ar-condicionado para um novo centro comunitário, o tipo de trabalho detalhado e focado que eu amo, quando o meu telefone vibrou. A tela se iluminou com uma foto da minha mãe, Patrícia. Sorri, presumindo que ela estava ligando para debater os méritos do azul marinho versus cinza carvão para o terno do meu pai. Eu estava tão errado. Kevin, você precisa cancelar a festa de noivado. Sua voz estava monótona, desprovida de qualquer calor. Era a voz que ela usava quando estava entregando um veredicto, não fazendo um pedido. Não houve olá, nem como você está. Literalmente afastei o telefone da orelha e encarei a tela. Certo de que havia tropeçado em alguma realidade alternativa bizarra. O quê? Mãe. Isso é algum tipo de piada? Uma muito ruim. Parece que estou brincando? Ela retrucou, seu tom afiado o suficiente para cortar vidro. Seu irmão acabou de receber uma promoção. Uma grande. Ele é o novo diretor regional da empresa dele. Vamos comemorar, e vamos usar seu local no seu dia. O ar nos meus pulmões se transformou em gelo. Meu irmão mais novo, Mark. A criança dourada. A estrela da família. Sempre foi assim, seu holofote sempre brilhando um pouco mais forte. Mas isso. Isso era um eclipse total. Mãe, isso é insano. Estamos planejando isso há 1 ano. As entradas não são reembolsáveis. Os convites já saíram. Não vou cancelar minha festa de noivado. Não seja tão egoísta, Kevin. Ela disse, sua voz subindo para aquele tom familiar de sermão. Esta é uma conquista enorme para Mark. Francamente, é mais importante que um noivado. Você pode noivar a qualquer hora. Uma promoção como esta é uma oportunidade única na vida. A maioria dos convidados são da família mesmo. Apenas diremos que a celebração é para Mark agora. É mais simples. Mais simples. A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Olhei para a foto emoldurada na minha mesa. Eu e Sarah no dia que propus, seu rosto uma imagem perfeita de surpresa e alegria. Não. A resposta é não. Não vamos cancelar nosso noivado. Pude ouvir meu pai, Robert, murmurando algo no fundo. Ele sempre foi parceiro silencioso nessas emboscadas, seu silêncio uma forma de consentimento. Então a voz da minha mãe voltou, praticamente gritando de indignação. Tudo bem. Seja assim. Faça sua festinha egoísta sozinho. Mas não venha chorar para nós quando ninguém aparecer. Ela bateu o telefone. Fiquei com o tom morto e zumbindo no ouvido. O zumbido silencioso do computador do meu escritório de repente pareceu ensurdecedor. Eu não sabia então, mas a ameaça dela não eram apenas palavras vazias de uma mulher irritada. Era uma promessa, e a definição dela de crueldade era apenas o começo do pesadelo que eles já haviam posto em movimento. Encarando a tela silenciosa do meu telefone, senti aquela frieza velha e familiar se infiltrar nos meus ossos. Era um sentimento que eu conhecia bem, um fantasma que me assombrava toda a vida. Era o mesmo sentimento que tive na manhã do meu 18º aniversário. Havia acordado com aquela agitação de excitação que uma criança deveria sentir, mas a casa estava quieta. Meus pais estavam se arrumando para o trabalho, sua conversa girando em torno de um vazamento no teto e do próximo torneio de futebol de Mark. Não havia cartão no balcão da cozinha, nenhum abraço de parabéns, nada. Eles saíram para o trabalho. O silêncio que deixaram para trás foi meu único presente. Não foi até tarde naquela tarde, quando minha avó, Eleanor, me ligou, seu canto alegre e desafinado de parabéns para você ecoando pelo telefone,
que meus pais se lembraram que seu filho primogênito havia acabado de se tornar um adulto legal. Eu estava no telefone com a vovó quando eles chegaram em casa, e ouvi o sussurro em pânico da minha mãe através do fone. Oh meu Deus, Robert, é hoje. O aniversário dele é hoje. O que se seguiu foi uma tentativa patética e apressada de compensar. Eles correram para o supermercado local e voltaram com um bolo genérico, do tipo com cobertura oleosa que tem gosto de produtos químicos. O adolescente espinhento atrás do balcão havia escrito meu nome errado, em KEVAN. Meu presente foi um cartão presente de $50 para uma loja de ferramentas. Tive que forçar um sorriso, fingir ser grato, e engolir o gosto amargo de ser uma reflexão tardia. Lembro de pensar em é assim que ser 18 parece. A lembrança era tão clara porque contrastava tão nitidamente com o 15º aniversário de Mark, apenas alguns meses antes. Aquilo não havia sido um aniversário, havia sido uma coroação. Eles haviam alugado uma cabana massiva no lago arroviado por 5 dias, convidado todos os amigos dele, e meu pai até havia voado 2 dos amigos de Mark de um acampamento de verão na costa leste como surpresa. Mark ganhou um laptop top de linha, um salboard novo, e a atenção indivisa de toda a nossa família. Eu ganhei um bolo com nome errado e um cartão presente para parafusos e martelos. Essa era a dinâmica fundamental da minha família. Eu era a base sólida e confiável, o filho que se tornou arquiteto, construindo coisas feitas para durar. Mark era o vendedor chamativo e carismático, a fachada charmosa que todos admiravam, e aos olhos dos meus pais, ele era a única parte do prédio que valia a pena exibir. Quando Sarah chegou em casa naquela noite, o apartamento estava escuro. Ainda estava sentado no sofá, no mesmo lugar que havia desabado horas antes. Ela nem precisou acender a luz para sentir o peso opressivo no ambiente. Apenas largou a bolsa e a sacola perto da porta e veio se sentar ao meu lado. Sua presença uma pequena vela quente na minha escuridão pessoal. Kevin? Fale comigo. O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz um convite gentil. Minha própria voz parecia enferrujada, como um motor velho lutando para funcionar. Contei tudo. A ligação, a demanda fria e cortante, a dispensa casual da nossa vida, nossos planos, nosso amor. E enquanto falava, a represa que havia meticulosamente construído ao longo de 30 anos engolindo desfeitas e gerenciando minha decepção finalmente desmoronou. Não apenas contei sobre a ligação. Contei sobre tudo o que ela representava. Contei sobre a feira de ciências na 10ª série. Havia ganhado o primeiro lugar no estado por um modelo ridiculamente complexo de uma cidade sustentável. Lembro de ficar lá com minha fita azul, vasculhando a multidão procurando meus pais, sabendo que eles não estavam lá. Eles estavam em um dos jogos de beisebol de Mark, um jogo sem importância da temporada regular onde ele foi eliminado 2 vezes e seu time perdeu por 7 pontos. Contei como cada A no meu boletim era recebido com um "que bom, querido" distraído. Enquanto o B- de Mark era enquadrado como um esforço heróico. Sarah escutou, sua mão descansando nas minhas costas, sua expressão inicialmente suave endurecendo em uma de descrença, depois raiva justa. Ela era enfermeira pediátrica. Passava seus dias lutando por crianças vulneráveis, defendendo aqueles que não podiam falar por si mesmos. A injustiça de tudo aquilo ressoou com ela num nível primitivo. Quando finalmente fiquei sem palavras, minha garganta estava áspera. Me senti esvaziado. Isso não é apenas injusto, Kevin, ela disse, sua voz tensa e feroz. Isso é monstruoso. O que eles estão fazendo é cruel. Não vamos cancelar uma única coisa. Nem vamos mudar a data. Vamos ter nossa festa. Eu sei, sussurrei, finalmente encostando minha cabeça no ombro dela, o peso de tudo sendo demais para carregar sozinho. Eu só. Por uma vez na vida. Queria que eles me escolhessem. Eles são cegos, Kevin. Eles são voluntariamente cegos, ela disse, envolvendo um braço forte ao meu redor. Mas eu te escolho. Te escolho todos os dias. E nossos amigos também. Assim como a família que realmente te vê pelo homem incrível que você é. Suas palavras foram a corda de salvamento que eu desesperadamente precisava. Naquela noite, não nos afundamos na autopiedade. Lutamos de volta da nossa maneira silenciosa. Abrimos nossos laptops e revisamos nossos planos, não porque eles precisavam ser verificados, mas como um ato de desafio. Confirmamos o menu final com o buffet. Sim, o lendário macarrão com queijo estava no centro. Finalizamos a playlist, discutindo de brincadeira se rock dos anos 80 ou pop dos anos 90 era melhor para dançar. O mundo exterior começou a escorrer para dentro, reforçando nossa pequena bolha de rebelião. Meu melhor amigo e padrinho, Diego, ligou de Chicago. Cara, acabei de reservar meu voo. Chego sexta à tarde. É melhor ter uma cerveja gelada me esperando. E não se preocupe, estou praticando meus passos de dança terríveis só para a ocasião. Nossa amiga Zoe, a fotógrafa brilhante que havia se oferecido para fotografar a festa como presente, mandou uma foto de uma nova lente que acabará de comprar.
Mal posso esperar para capturar vocês dois pombinhos. A iluminação naquele local vai ser épica. Por algumas horas preciosas, me senti normal. Me senti como um homem prestes a celebrar seu noivado, não um soldado cavando uma trincheira. A paz frágil se despedaçou na manhã seguinte. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem do meu primo, Ryan. Ei cara, tudo bem? Ouvi umas notícias loucas sobre você e Sarah. Espero que esteja tudo bem. Meu sangue gelou. Meus dedos pareciam desajeitados enquanto digitava de volta. Do que você está falando? Estamos ótimos. Que notícias? Os 3 pontinhos da resposta de Ryan pareciam uma bomba relógio. Então a mensagem chegou. Estranho. Seu pai ligou para o meu pai ontem à noite. Disse que sua mãe contou que o noivado estava totalmente cancelado. Disse que vocês dois tiveram uma briga enorme e que acabou de vez. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar saiu dos meus pulmões. Imediatamente liguei para ele. Sua voz era uma mistura de confuso e desculpas. Ele explicou que meu pai, Robert, havia pessoalmente ligado para seu próprio irmão, tio Jack, e contado uma história toda detalhada e fabricada. Ele havia dito que Sarah e eu tivemos uma briga explosiva que acabou com o relacionamento e cancelamos tudo. E então veio a jogada magistral de manipulação. Para não deixar o local lindo e as entradas irem para o lixo, a família estava graciosamente reaproveitando a festa para celebrar a promoção incrível de Mark. Todos os convidados foram instruídos a desconsiderar o infeliz convite de noivado e simplesmente vir celebrar Mark. Este era o plano deles. Frio. Calculado. Diabólico. Eles não estavam apenas me ignorando. Estavam tentando me apagar. Estavam sequestrando minha vida. Minha história de amor. E entregando-a para meu irmão numa bandeja de prata. Depois que desliguei com Ryan, a escala completa e horripilante da traição deles ficou clara. Não era apenas meu tio. Eles tinham uma lista. Estavam sistematicamente descendo a lista de convidados, envenenando o poço. Os próprios pais de Sarah haviam recebido uma ligação da minha mãe. Sinto muito ser eu a contar isso, Jenny, minha mãe havia dito, sua voz pingando falsa simpatia. Mas Kevin e Sarah tiveram uma briga terrível. O noivado está cancelado. Felizmente, Jenny e Tom Johnson conheciam a filha deles e me conheciam. Ligaram para Sarah imediatamente. Sua voz era uma mistura de confusão e raiva fervente. Mas e os outros? Os parentes mais distantes? Os velhos amigos da família? Quantas pessoas apenas aceitariam a história pelo valor aparente? O resto do dia foi um borrão humilhante e exaustivo de controle de danos. Nos tornamos uma firma de relações públicas de crise de 2 pessoas. Com cada ligação, cada e-mail, cada mensagem de texto, tínhamos que reviver a traição. Não, tio Bob, ainda estamos juntos e muito apaixonados. Sim, tia Susan. A festa de noivado absolutamente ainda vai acontecer. Sei o que você ouviu. Foi uma mentira deliberada. A resposta da maioria foi choque absoluto, que rapidamente se transformou em raiva por nossa causa. Minha avó, Eleanor, era uma força da natureza. Aos 83. Possuía uma clareza e uma fúria que podiam fazer um sargento instrutor tremer. Aquela mulher. Ela esbravejou pelo telefone, se referindo à minha mãe, sua própria nora. Tolerei seu favoritismo e suas manipulações por 30 anos porque não queria quebrar esta família. Mas isso? Isso não é apenas favoritismo. Isso é maldade. Não se preocupe com nada, Kevin. Vou fazer algumas ligações eu mesma. E ela a fez. Era uma matriarca de uma geração mais velha. E quando ligou para seus irmãos e primos, sua voz soando com uma autoridade nascida da idade e integridade, as pessoas escutaram. Meu amigo de infância, Tyler, imediatamente se ofereceu para contatar nossos amigos mútuos do ensino médio. A irmã mais nova de Sarah, Olivia, uma guru das redes sociais, criou uma bela página de evento privado com uma foto sorridente minha e de Sarah. A legenda dizia, ignorem o drama e os rumores loucos. Venham celebrar o que realmente importa. O amor entre Kevin e Sarah. A onda de apoio foi um antídoto poderoso para o veneno que meus pais estavam espalhando. E então veio uma ligação de um número inesperado. Era meu tio Paul, irmão mais novo e afastado do meu pai. Minha mãe havia conseguido criar uma cunha entre eles anos atrás. E ele havia se tornado uma figura distante, um nome num cartão de Natal. Kevin, ele disse, sua voz rouca mas inegavelmente gentil. É seu tio Paul, vovó Eleanor me contou sobre toda essa bagunça terrível. Ele fez uma pausa, e ouvi ele suspirar. Sei como é estar do lado errado de uma história de Patrícia e Robert. É um lugar solitário para estar. Vou reservar um voo. Não perderia sua festa por nada no mundo.
Estava tão emocionado que mal consegui gaguejar um obrigado. Sua ligação foi uma validação, um lembrete de que eu não estava louco, que essa dinâmica tóxica era real e havia feito outras vítimas. Naquela noite, enquanto Sarah e eu sentamos no sofá, cercados pelos destroços da nossa contraofensiva, caixas de comida para viagem, listas rabiscadas de nomes, senti uma mudança fundamental dentro de mim. O choque estava endurecendo em determinação. A dor estava cristalizando em raiva. Eles realmente pensaram que conseguiriam se safar, eu disse, minha voz baixa e perigosa. Pensaram que todos apenas acreditariam neles, que todos se alinhariam como sempre fizeram. Bem, Sarah disse, pegando minha mão, seu aperto firme e constante, eles estavam errados. As pessoas não são fantoches deles. Olhei para ela, minha âncora neste furacão. Eu sei, mas preciso fazer mais do que apenas ligar. Algumas pessoas. Algumas pessoas preciso olhar nos olhos. Havia tomado uma decisão. Isso não era mais apenas sobre controle de danos. Isso não era mais apenas uma briga de família que seria varrida para debaixo do tapete. Meus pais haviam declarado guerra à minha felicidade. Pela primeira vez na vida, ia revidar com tudo o que tinha. A decisão de revidar não foi como um interruptor sendo ligado. Foi mais como uma demolição lenta e controlada do homem que eu costumava ser. O Kevin que absorvia as ofensas, que engolia as decepções, que educadamente aceitava seu papel como ator coadjuvante da família. Esse homem estava sendo desmontado, tijolo por tijolo. Em seu lugar, alguém novo estava emergindo. Alguém que estava cansado de ficar quieto. Se eles iam espalhar mentiras, eu as combateria com a verdade entregue cara a cara. Meu primeiro alvo tinha que ser minha tia Nicole, irmã da minha mãe. Nicole era o centro da rede de fofocas da família. Nada acontecia na nossa família extensa sem passar pela sala dela primeiro. Sabia com absoluta certeza que se minha mãe havia lançado a campanha difamatória, a casa de Nicole seria o marco zero. Se eu conseguisse virá-la, ela poderia desfazer o dano mais rápida e efetivamente que qualquer um. Ela era uma peça poderosa no tabuleiro de xadrez, e eu precisava dela do meu lado. Dirigi até sua casa suburbana impecável no dia seguinte. Meu coração batia um ritmo nervoso e pesado contra as costelas. Um tambor de guerra para uma batalha que não queria lutar mas sabia que tinha que vencer. Enquanto caminhava pela entrada perfeitamente pavimentada, pude ouvir vozes flutuando da janela aberta da sala. Reconheci o tom afiado e animado de Nicole, e um mais suave. Minha prima, filha dela, Maria. Estava prestes a tocar a campainha e colocar meu rosto de sobrinho educado quando ouvi meu próprio nome. As palavras me congelaram no caminho. Simplesmente não consigo acreditar que Kevin seria tão mesquinho e cruel. Tia Nicole estava dizendo, sua voz uma sinfonia de desaprovação fabricada, cancelar sua própria festa de noivado no último minuto só para chatear seu pobre irmão. É tão infantil. Meu estômago despencou num buraco negro. Era uma segunda mentira. Uma versão nova, melhorada e mais venenosa da história. Eles não haviam apenas dito que terminamos. Essa mentira era simples demais, fácil demais de desprovar. Então pivotaram. Haviam criado uma narrativa que me pintava como vilão. Maria acrescentou, sua voz carregada daquela simpatia falsa e pegajosa que era a marca registrada da minha mãe. Eu sei, né? Pobre Mark. Ele trabalhou tanto para conseguir aquela promoção, e seu próprio irmão tenta roubar seu momento fazendo birra. Patrícia deve estar com o coração despedaçado. Uma raiva branca e quente, mais pura e limpa que qualquer que já havia sentido, surgiu através de cada célula do meu corpo. E isso era assassinato de caráter? Isso era uma campanha deliberada e maliciosa para não apenas arruinar minha festa, mas para me arruinar. Não toquei a campainha. Não bati. Caminhei direto para a porta da frente aberta, que era um testamento de quão segura ela se sentia no seu mundo de fofocas, e entrei. É isso que vocês realmente pensam de mim? O efeito foi instantâneo. Ambas as mulheres pularam como se fossem eletrocutadas, suas delicadas xícaras de chá chacoalhando nos pires. O rosto da tia Nicole foi de pálido para corado, e então rapidamente se reorganizou num sorriso apertado, falso e acolhedor. Kevin, querido. Nossa, você me assustou. Não ouvimos você entrar. Obviamente, eu disse, minha voz mais fria que a entrada de mármore onde estava. Caminhei mais para dentro da sala, fazendo Ice virar para me encarar completamente. Vim aqui para pessoalmente convidá-las para minha festa de noivado, já que parece que receberam informações ruins. Mas pelo que estou ouvindo, já formaram suas opiniões sobre mim. Maria olhou para baixo para o colo, suas bochechas da cor de um tomate maduro. Parecia uma criança pega com a mão no pote de biscoitos. Kevin, não quisemos dizer. Guarde isso, a cortei, meu olhar fixo na minha tia. Quero saber exatamente o que minha mãe disse. Cada palavra. No início, ela tentou desviar, fazer a pacificadora.
Agora, Kevin, você sabe como as famílias são. Isso é apenas uma pequena briguinha entre você e sua mãe. Não quero entrar no meio disso. Você já está no meio, eu disse, minha voz nivelada mais inflexível. Está sentada na sua sala, tomando chá, e ativamente espalhando mentiras viciosas sobre mim. Isso não é ficar na lateral. Isso é jogar pelo outro time. Então vai me contar o que ela disse. Agora. Talvez fosse olhar nos meus olhos, a calma férrea que era mais perturbadora que gritar seria. Ou talvez fosse o fato simples e inegável de que ela foi pega em flagrante. Sua resistência desmoronou. Pela próxima hora, fiquei lá e escutei enquanto elas desenrolavam a narrativa retorcida e manipulativa que minha mãe havia tão habilmente tecido. Segundo Patrícia, eu havia sido consumido pelo ciúme ao ouvir sobre a promoção de Mark. Eu havia supostamente feito uma birra massiva, exigindo que Mark adiasse qualquer celebração porque era meu mês. Quando ele, o irmão razoável e sofredor, havia recusado, eu alegadamente gritei que preferia cancelar todo o noivado a dividir os holofotes e havia rançosamente cancelado minha própria festa para punir todo mundo. Era uma obra-prima de manipulação emocional, projetada para me fazer parecer desequilibrado, egoísta e cruel. Quando terminaram, um silêncio espesso e desconfortável preencheu a sala. Obrigado por serem tão honestas, eu disse, a calma na minha voz as perturbando mais que qualquer explosão poderia. Agora, deixem-me mostrar a verdade. Peguei meu telefone. Isso não ia ser minha palavra contra a da minha mãe. Isso ia ser minha evidência contra a ficção dela. Mostrei a elas a mensagem de Ryan, com Timestamp, provando que a primeira mentira que espalharam foi sobre um término. Se cancelei a festa por pirraça, perguntei baixinho, por que primeiro contaram para todos que Sarah e eu havíamos terminado? As histórias nem combinam. Então passei para o evento principal. Havia passado a noite anterior escaneando fotos antigas de álbuns que vovó Eleanor me havia dado anos atrás. Mostrei a foto de mim aos 10 anos, orgulhosamente segurando o meu troféu de primeiro lugar da Feira Estadual de Ciências, meu sorriso largo e esperançoso. Estava sozinho na foto. Meus pais não estavam lá, eu disse, minha voz monótona. Estavam no jogo de beisebol de Mark. Ele foi eliminado 2 vezes e seu time perdeu por 7 pontos. Mas estavam lá para ele. Passei para a próxima foto. Mark, no seu 15º aniversário, cercado por uma montanha de presentes, desembrulhando um laptop Alienware novo e top de linha. Então passei para uma foto minha no meu 18º aniversário, segurando o cartão presente de $50 da Home Depot. Um sorriso forçado e tenso colado no meu rosto. Não levantei a voz. Não fiquei emocional. Apenas apresentei os fatos frios e duros da minha vida. Uma exposição curada de 30 anos sendo o segundo lugar, exposta na superfície polida da mesa de centro antiga dela. Quando terminei, ambas as mulheres estavam silenciosas. Maria estava chorando abertamente. Os olhos da tia Nicole, normalmente tão afiados e críticos, estavam cheios de lágrimas horrorizadas. Oh, Kevin, ela finalmente sussurrou, estendendo a mão para a minha. Desta vez, não me afastei. Não tínhamos ideia. Deveríamos ter sabido. Sua mãe. Ela pode ser muito convincente quando quer. Eu sei, eu disse, finalmente soltando um suspiro longo e cansado. Mas agora vocês sabem a verdade. A festa de noivado vai acontecer. Sarah e eu adoraríamos que vocês estivessem lá. E preciso da ajuda de vocês. Preciso que façam algumas ligações. Preciso que contem às pessoas o que viram aqui hoje. Ela sentiu ansiosamente, seu rosto uma máscara de culpa e nova determinação. Claro, querido. Claro que faremos. Vou começar com Carol e Susan agora mesmo. Saí da casa delas me sentindo drenado mais justificado. Havia vencido uma batalha importante, mas sabia que a guerra estava longe de terminar. O verdadeiro ponto de virada, o momento em que isso escalou de uma tragédia familiar para um incêndio de 5 alarmes na minha vida, veio 2 dias depois. Estava no trabalho, tentando me enterrar no meu projeto, quando meu chefe, Richard Peterson, me chamou ao escritório dele. Richard era um cara justo e direto na casa dos 50, sócio da firma. Tínhamos um bom relacionamento, construído no respeito mútuo de 2 pessoas que amavam as linhas limpas e a lógica sólida da arquitetura. Mas quando entrei, a expressão no rosto dele estava longe de calma. Era sombria. Ele fechou a pesada porta de carvalho atrás de mim, um som que ecoou com finalidade. Kevin, sente-se, ele disse, sua voz despida do calor usual, temos um problema. Meu coração, que havia apenas começado a bater num ritmo normal novamente, começou a martelar contra as costelas como um pássaro preso. Recebi um e-mail esta manhã, ele continuou, juntando os dedos na mesa. Foi enviado anonimamente para minha caixa de entrada, e foi copiado para a chefe de RH. Ele virou seu monitor grande em minha direção. Me inclinei para a frente, meu sangue virando gelo enquanto lia as palavras na tela. Era uma reclamação formal.
Alegava um padrão de comportamento instável e não profissional. Afirmava que eu estava criando um ambiente de trabalho hostil. E então veio o tiro certeiro. Me acusava de sistematicamente assediar uma colega mulher. Nomeava uma arquiteta júnior de outro departamento, uma mulher doce e quieta chamada Chloe, com quem talvez tivesse falado um total de 3 vezes na vida, sempre sobre trabalho. Era uma fabricação vil, nojenta e completa. Mas estava escrita com linguagem corporativa fria e profissional que a fazia soar terrivelmente real. O mundo inclinou no eixo e girou para um vazio escuro e frio. Isso não era um rumor de família. Isso era um ataque tático direcionado ao próprio coração da minha vida. Minha carreira. Meu sustento. A fundação que estava tentando construir para meu futuro com Sarah. E isso era Mark. Tinha que ser. Tinha suas impressões digitais por toda parte. Era chamativo, destrutivo e totalmente covarde. Vou ser direto, Kevin, Richard disse, seus olhos estudando meu rosto, procurando por qualquer lampejo de culpa. Normalmente, um e-mail anônimo como este, provavelmente descartaríamos. Mas porque contém uma alegação específica e nomeada de assédio, minhas mãos estão amarradas. A política da firma é clara. RH tem que abrir uma investigação formal. É para a proteção de todos, incluindo a sua. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras afundar. Você não está suspenso, mas temos que levar isso com a máxima seriedade até ser resolvido. Preciso que entenda isso. Senti o chão desaparecer debaixo de mim. Eles não estavam mais tentando arruinar apenas minha festa. Estavam tentando arruinar minha vida inteira. Olhei meu chefe nos olhos, minha mente correndo para encontrar as palavras certas. Richard, isso é uma mentira viciosa. É meu irmão. Estamos no meio de uma disputa familiar horrível e tóxica. Ele está tentando me destruir. Richard segurou meu olhar por um momento longo e silencioso. Te conheço há 6 anos, Kevin. Você é um dos caras mais decentes e equilibrados que já tive na minha equipe. Isso não soa como você, ele disse lentamente. Mas meu instinto não significa nada para nossos advogados. Se isso é uma mentira, você precisa provar. E precisa fazer rápido. Saí do escritório dele num completo atordoamento. A âncora que pensei ter encontrado ganhando minha tia havia sumido. Estava à deriva numa tempestade furiosa, e as ondas ameaçavam me puxar para baixo de vez. Finalmente entendi as apostas. Isso não era mais sobre conseguir um pedido de desculpas ou ser tratado justamente. Isso era sobre sobrevivência. E decidi ali mesmo que faria o que fosse necessário para levar essa luta ao fim, não apenas pela minha festa, mas pelo meu futuro inteiro. A viagem de volta do trabalho para casa foi um exercício de 20 minutos em pânico controlado. O e-mail anônimo, a investigação formal, as palavras máxima seriedade ecoavam na minha cabeça, uma batida implacável de destruição iminente. Continuava vendo o mundo cuidadosamente construído que havia construído para mim mesmo, minha carreira, minha reputação, meu futuro com Sarah, desmoronando em pó. Quando atravessei a porta do nosso apartamento, Sarah deu uma olhada no meu rosto cinza e na calma forçada nos meus olhos, e ela soube. O que é agora? Ela perguntou, sua voz já carregada de um pavor cansado. Kevin, o que eles fizeram? Não tinha força para ficar de pé. Afundei no sofá e contei tudo. Enquanto falava, expondo a acusação vil, a investigação de RH, a ameaça ao meu emprego, observei a força nos olhos dela, a força que havia sido minha rocha por semanas, vacilar com algo que nunca havia visto lá antes, em medo cru e puro. Quando terminei, ela não disse nada por muito tempo. Apenas sentou ao meu lado, sua mão apertando a minha tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela caminhou até nossa pequena mesa no canto, onde tínhamos nossa planilha de orçamento do casamento aberta no laptop dela. Encarou por um momento, nas colunas organizadas de depósitos pagos e despesas futuras planejadas. Então, com um clique silencioso e decisivo, fechou o laptop, guardando o sonho. Ela se virou para mim, sua voz tremendo ligeiramente. Kevin, estou com medo, ela sussurrou, e a admissão pareceu custar tudo dela. Isso não é mais sobre uma festa. É nossa vida real, aquela que deveríamos começar em alguns meses. Se você perder seu emprego, o que acontece conosco? O casamento? A entrada da casa que estávamos olhando em Oakwood? Quando isso acaba? Suas palavras, nascidas do medo e amor, me atingiram mais forte que qualquer dos ataques calculados da minha família. Vê-la tão vulnerável, vê-la forçada a questionar nosso futuro por causa do veneno que minha família estava bombeando nas nossas vidas, isso não me quebrou. Me forjou. Uma determinação fria e dura se estabeleceu no meu peito. Essa não era mais apenas minha luta. Era a nossa. Acaba agora, eu disse, minha voz cheia de uma convicção que vinha da parte mais profunda da minha alma. Não vou deixar eles queimarem tudo o que construímos.
Vou provar que isso é uma mentira, e vou garantir que eles nunca, jamais possam fazer isso com ninguém novamente. Naquela noite, nosso apartamento se transformou de um lar numa sala de guerra. Não nos afundamos no desespero, elaboramos estratégias. Minha primeira ligação foi para meu padrinho, Diego. Ele não era apenas meu amigo mais antigo. Era um mago, um especialista em cibersegurança para um grande banco em Chicago. Encaminhei o e-mail anônimo para ele, minhas mãos tremendo ao apertar enviar. Ele me ligou de volta em minutos. Kel, isso é sujo, coisa de próximo nível, ele disse, seu tom usual jovial substituído por uma seriedade sombria. Isso não é apenas um comentário maldoso. É um ataque premeditado. Mas aqui está a coisa sobre covardes que se escondem atrás de contas anônimas. Eles são arrogantes. Pensam que são mais espertos do que são. Quase sempre cometem erros. Deixe-me ver o que posso descobrir. Não toque em nada. Não responda. Apenas me deixe trabalhar. Pelos próximos dias. Minha vida foi dividida em duas realidades agonizantes. Durante o dia, era o profissional consumado na firma, caminhando numa corda bamba de normalidade fingida. Cada conversa no corredor parecia carregada. Cada olhar de lado parecia uma acusação. Estava hiperconsciente de cada interação, aterrorizado de que alguém olhasse para mim e visse um monstro. A arquiteta júnior nomeada no e-mail, Chloe, felizmente estava trabalhando de casa num prazo apertado, mas sabia que era apenas questão de tempo antes que RH tivesse que entrevistá-la. O pensamento dela sendo arrastada para isso, dela tendo que responder perguntas sobre mim, me encheu de um senso mortificante de vergonha. À noite, meu apartamento era controle de missão. Diego era meu general, trabalhando remotamente de Chicago, compartilhando sua tela comigo em videochamadas tardias alimentadas por café velho e adrenalina pura. Ele pacientemente me guiou através do processo frustrante e labiríntico de rastrear a pegada digital do e-mail. Ok, então ele está tentando ser esperto, Diego explicou uma noite, apontando seu cursor para uma string de código. Ele enviou de uma rede Wi-Fi de biblioteca pública e usou um VPN para redirecionar seu sinal através de um servidor na Estônia. É um amador que assistiu alguns tutoriais do YouTube. Ele fez uma pausa. Mas ele é desleixado. Está usando o mesmo serviço de e-mail temporário para tudo. Há um padrão. Apenas precisamos encontrar o deslize. Enquanto Diego caçava um fantasma digital, meus aliados humanos estavam trabalhando no fundo. Vovó Eleanor, fiel à sua palavra, havia se tornado um esquadrão da verdade de uma mulher só. Recebi uma ligação de outra prima, Jéssica. Kevin, tia Eleanor me ligou, ela disse, sua voz cheia de indignação. Ela me contou tudo. As mentiras, a festa, tudo. Sinto muito. Claro que vamos à festa. Cavalos selvagens não conseguiriam nos impedir. Tia Nicole também estava cumprindo sua promessa, ligando com atualizações diárias como um comandante de campo relatando da linha de frente. Falei com sua tia Carol, ela havia dito. Ela ainda estava acreditando naquela história ridícula que Patrícia contou sobre você fazendo birra. Eu a corrigi. Contei sobre as fotos. Contei a verdade sobre seu 18º aniversário. Ela está horrorizada. Está do nosso lado agora. Mas não foi uma vitória completa. Seu tio Frank, porém, ela havia dito com um suspiro frustrado. Ele está se recusando a tomar lados. Diz que não quer se envolver, que só quer manter a paz. Kevin, algumas pessoas preferem acreditar numa mentira confortável a ter que lidar com uma verdade desconfortável. Suas palavras foram um lembrete sóbrio. Isso não era um filme onde todos instantaneamente veem a luz. Era a vida real e bagunçada, onde as pessoas são complicadas, covardes e avessas ao conflito. A descoberta, quando veio, não foi um raio mas um clique silencioso. Foi 2 dias antes da festa. Estava no telefone com Diego, meus olhos queimando de olhar linhas de código na tela do computador, quando ele de repente disse, "Ó, seu idiota lindo e arrogante. Te peguei." O quê? Você tem algo? Perguntei, meu corpo inteiro tensionando enquanto me sentava ereto no sofá. Te peguei, Kel, Diego disse, e pude ouvir o sorriso triunfante na voz dele. O idiota fez algo incrivelmente estúpido. Ele usou a mesma conta de e-mail anônima, a que usou para mandar e-mail para seu chefe, para tentar resetar uma senha de um dos próprios perfis de redes sociais dele. Enviou um link de notificação com um token de rastreamento incorporado. É ele. É Mark. Tem os logs do servidor. É uma cadeia de evidência digital inegável e inquebrantável que leva da conta anônima direto para o perfil pessoal dele. Uma onda de alívio tão poderosa que quase me derrubou lavou através de mim. Meus joelhos pareciam fracos. Tem certeza? É suficiente? É uma arma fumegante digital, meu amigo, Diego confirmou. Qualquer investigador técnico competente verificaria isso num piscar de olhos. Leve isso para seu departamento de RH.
Acabou. Desliguei o telefone, minhas mãos tremendo tão violentamente que mal conseguia segurá-lo. Eu tinha a prova. A arma que precisava para acabar com esse pesadelo. Imediatamente encaminhei o arquivo criptografado inteiro que Diego havia me enviado para meu e-mail pessoal, então me recostei, meu coração batendo um ritmo frenético e vitorioso. Meu primeiro instinto foi ligar para Richard naquele momento, encaminhar o e-mail e explodir tudo. Mas então hesitei. A festa era em 2 dias. Essa evidência era minha carta na manga, meu as na manga. Se eu jogasse agora, o jogo terminaria. O conflito seria resolvido no ambiente estéril e iluminado por fluorescente de um escritório de RH. Mas uma parte de mim, a parte que havia sido silenciada e marginalizada por 30 anos, a parte que acabará de ser acusada de ser um monstro, queria algo mais. Queria um acerto de contas público. Queria minha família, especificamente meu pai, ver a verdade crua e feia do que seu filho dourado era capaz. Não apenas ouvir sobre isso num relatório higienizado depois. Olhei para o arquivo no meu computador, meu dedo pairando sobre o mouse. Tinha o poder de acabar com a ameaça à minha carreira naquele exato segundo. Ou poderia esperar. Poderia entrar naquela festa de noivado, segurando o segredo, e esperar pelo momento perfeito para detoná-lo. Era um risco enorme. Mais 2 dias da minha carreira, meu futuro inteiro, pendurado na balança. Mais 2 dias daquele sentimento enjoativo e retorcido no fundo do estômago. Mais o pensamento de ver o rosto do meu pai quando percebesse o que seu filho perfeito havia feito, não na privacidade de um escritório, mas no meio da família que ele havia tentado manipular, era uma tentação poderosa e irresistível. Fechei o laptop. A decisão estava tomada. E esperaria. Entraria naquela tempestade, segurando um raio no bolso. O dia da festa chegou sob um céu da cor de um hematoma profundo e raivoso. Parecia apropriado. Enquanto Sarah e eu dirigíamos a rota familiar para Watersed, um silêncio pesado e nervoso encheu o carro. Havíamos feito tudo o que podíamos. Havíamos lutado de volta. Havíamos reunido nossos aliados. Tínhamos a verdade inegável do nosso lado. Mas a pergunta ainda pairava no ar opressivo e úmido, e seria suficiente? Podia sentir o peso do meu telefone no bolso do paletó, onde a arma fumegante digital estava esperando. Parecia menos um telefone e mais uma granada de mão. Aconteça o que acontecer lá dentro. Kevin? Sarah disse, sua voz suave mas firme enquanto estendia a mão e apertava a minha. Seu toque era uma âncora no meu mar turbulento de ansiedade. Estou tão incrivelmente orgulhosa de você. Estamos nisso juntos até o fim. Suas palavras foram a última peça de armadura que precisava. Entramos no estacionamento, e respirei fundo uma última vez antes de sairmos. Caminhamos em direção à entrada, meu coração martelando contra as costelas. Cada batida uma contagem regressiva para um futuro que estava prestes a ser decidido. Me preparei para o que poderia haver lá dentro. Uma sala meio vazia, os sorrisos constrangedores e piedosos dos poucos que haviam escolhido aparecer. Empurrei a pesada porta de vidro, e o som me atingiu primeiro. Não era o eco de um espaço cavernoso e vazio. Era o zumbido quente, vibrante e alegre de conversa e risada. A sala não estava meio vazia. Nem estava apenas cheia. E estava lotada. Pessoas estavam de pé em pequenos grupos, drinks na mão, música tocando suavemente no fundo. O sol do final da tarde quebrou através das nuvens machucadas, fluindo pelas janelas do chão ao teto e fazendo toda a sala brilhar. Apenas fiquei lá, congelado na entrada, incapaz de processar a cena. Vi minha vovó Eleanor dominando a atenção num círculo de suas irmãs, todas rindo de uma das histórias dela. Vi tia Nicole e Maria, que me avistaram e abriram sorrisos largos e genuínos, acenando para mim. Vi primos que não havia visto em anos, amigos da faculdade que haviam dirigido horas para estar lá, colegas do trabalho que haviam escolhido acreditar em mim. E de pé perto do bar, segurando uma cerveja artesanal e parecendo mais orgulhoso do que já havia visto, estava meu tio Paul. Ele me viu e levantou o copo num brinde silencioso e poderoso. Não era uma reunião familiar completa. Escaneei a sala e notei as ausências estratégicas. Meu tio Frank, aquele que queria manter a paz a todo custo, não estava lá. Alguns outros parentes que sabia estarem firmemente no campo da minha mãe também estavam faltando. Mas não importava. Olhando ao redor para os rostos enchendo a sala, percebi que isso nunca foi sobre conquistar todos. Foi sobre ver quem realmente importava. E todos estavam lá. Os 70 ou 80% que apareceram representavam 100% das pessoas que precisava na minha vida. Lágrimas brotaram nos meus olhos, quentes e súbitas. Sarah apertou minha mão, seus próprios olhos brilhando com lágrimas felizes. Você conseguiu, Kevin. Ela sussurrou. Olha, eles te escolheram. Conforme entramos na sala, fomos cercados. Foi uma onda de abraços, apertos de mão e parabéns sinceros.
Os pais de Sarah foram os primeiros a nos alcançar. Sua mãe, Jean, me abraçou tão forte que pensei que minhas costelas iriam quebrar. Estamos tão orgulhosos de você, Kevin, ela disse, sua voz grossa de emoção. Seu pai, Tom, homem de poucas palavras, apenas bateu firmemente no meu ombro. Mas o olhar nos olhos dele, um olhar de orgulho paternal feroz, disse tudo. E isso era como família se sentia. A festa estava em pleno vapor. A atmosfera elétrica com alegria e alívio. Quando o impensável aconteceu. As portas da frente se abriram novamente. E lá, silhuetados contra o céu sombrio da noite como um trio de ceifadores sombrios, estavam meus pais e Mark. Um silêncio caiu sobre a parte da sala mais próxima da entrada. Eles claramente haviam vindo esperando testemunhar um funeral. Até se vestiram para a ocasião, minha mãe num vestido preto severo e fúnebre, meu pai num terno escuro e fúnebre, e Mark com um olhar petulante e predatório no rosto. Eles haviam vindo para se gabar. Haviam vindo para se banquetear na visão da minha humilhação. Seus rostos, conforme absorviam a sala alegre, lotada e vibrante, foram um retrato de choque absoluto que vou guardar pelo resto da vida. A mandíbula da minha mãe caiu, seu batom cuidadosamente aplicado de repente parecendo berrante. O rosto do meu pai virou uma cor pastosa e doentia. O sorriso petulante de Mark se dissolveu numa máscara de descrença pura e boquiaberta. Eles ficaram lá, congelados na entrada, como se tivessem entrado no filme errado, no universo errado. Vi os olhos do meu pai correrem pela multidão, desesperadamente procurando um rosto amigável, um aliado, e não encontrando nenhum. Todos estavam olhando de volta para eles, não com raiva aberta, mas com algo muito mais condenatório, em um tipo de julgamento coletivo frio, silencioso e quieto. Eles começaram a se dirigir para o fundo da sala, perto do lobby, tentando se dissolver nas sombras e fingir que não haviam acabado de cometer um erro tático massivo. Mas era tarde demais. Sua presença era uma contaminação, e eu sabia que tinha que ser eu a contê-la antes que envenenasse a noite inteira. Me desculpei de uma conversa com Zoe. Sarah começou a me seguir, um olhar protetor no rosto, mas dei uma pequena negada com a cabeça, um olhar que dizia, eu cuido disso. Deixe-me lidar com isso. Eles me viram se aproximando, e minha mãe imediatamente partiu para o ataque, sua melhor defesa. Kevin, ela sibilou, mantendo a voz baixa mas pingando veneno. O que é tudo isso? O que você fez? Eu, perguntei, e uma risada curta e sem humor escapou dos meus lábios. Eu não fiz nada. Apenas dei a festa de noivado que disse que daria. Vocês são os que decidiram aparecer sem convite. Apenas viemos te ver, meu pai murmurou, seus olhos fixos num ponto em algum lugar sobre meu ombro esquerdo, incapaz de encontrar meu olhar. Não, eu disse, minha voz perigosamente calma, a adrenalina me fazendo sentir preternaturalmente focado. Vocês vieram me ver falhar. Vieram ver uma sala vazia. Mas como podem ver, seu plano não deu muito certo. Mark deu um passo para frente então, seu rosto contorcido com uma raiva petulante e infantil. Acha que é tão esperto, não é? Foi pelas nossas costas e os virou todos contra nós. Não precisei, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Apenas contei a verdade. É um conceito que você deveria considerar investigar algum dia. Foi quando decidi. Este era o momento perfeito, terrível e lindo. A granada de mão estava saindo. Falando em verdade, pai, eu disse, virando minha atenção total para meu pai, cujo rosto agora estava escorregadio de suor nervoso. Preciso te mostrar algo. É sobre seu filho dourado aqui, seu novo diretor regional. Peguei meu telefone. Não levantei a voz. Não fiz uma cena para a sala inteira. Isso era para uma audiência de 2. Segurei o telefone para que apenas ele e minha mãe pudessem ver a tela. Abri o arquivo que Diego havia me enviado, os logs do servidor, os endereços IP da biblioteca, a notificação de reset de senha, a cadeia inquebrantável de evidência digital que levava do e-mail anônimo destruidor de carreira direto para meu irmão, Mark. Narrei baixinho o que ele estava vendo. Minha voz firme. Esse é o endereço IP da biblioteca perto do apartamento de Mark. E isso. Isso é o reset de senha para a conta do Instagram dele, enviado para o mesmo endereço de e-mail anônimo que mandou a reclamação para meu chefe. Observei os olhos do meu pai se moverem pela tela. Vi o lampejo de confusão. Então a compreensão horrorizada surgindo. Então a onda final de terror absoluto que esmaga a alma. Ele não estava olhando para uma disputa familiar mais. Não estava olhando para uma mentira que poderia suavizar. Estava olhando para a evidência. Estava olhando para a intenção maliciosa. Estava olhando para um crime em potencial. A cor drenou do rosto dele até ficar da cor de cinza velha. Ele olhou do telefone para Mark, e pela primeira vez em toda a minha vida, vi ele olhar para seu filho favorito com algo diferente de adoração cega e babona. Vi um lampejo de medo puro. Medo de advogados. Medo de processos.
Medo de consequências. Minha mãe tentou arrancar o telefone da minha mão. O que é esse nonsense digital? Não significa nada. Puxei de volta, fora do alcance dela. Chama-se prova, eu disse baixinho. E agora, acho que é hora dos três saírem da minha festa. Eles não discutiram. Não podiam. Meu pai, parecendo um homem que havia envelhecido 20 anos em 20 segundos, agarrou Mark atordoado pelo braço e praticamente o arrastou em direção à porta. Minha mãe me deu um último olhar, uma mistura tóxica e inesquecível de ódio puro e derrota total, antes de se virar e segui-los para a noite fria e implacável. Fiquei lá por um longo momento, meu coração batendo um ritmo vitorioso e frenético. Acabou. A vitória pública e a privada entregues no mesmo instante devastador. Respirei fundo e trêmulo, o ar com gosto doce e limpo, e me virei de volta para o calor, para a risada, para minha família real. O resto da festa passou numa névoa alegre e surreal. Era como se uma grande pressão tóxica tivesse sido liberada da sala no momento que meus pais e irmãos saíram. A música parecia mais brilhante. A comida tinha gosto melhor. A risada era mais alta e mais genuína. Minha vovó Eleanor, declarando que uma pequena vitória merece uma grande dança, agarrou um tio Paul perplexo mais disposto pela mão e o puxou para a pista de dança. Ela procedeu a mostrar uma série de requebrados e movimentos que provavelmente eram escandalosos nos anos 1950, seus olhos brilhando com travessura pura e sem adulteração. Logo, a pista estava lotada, uma mistura girando e rindo de gerações, celebrando não apenas um noivado, mas um triunfo claro e decisivo da verdade. Sarah e eu dançamos pelo que pareceram horas. Pela primeira vez em semanas, me senti completa e totalmente leve. Segurei ela perto, enterrando meu rosto na curva do pescoço dela e apenas a respirei. Não éramos mais apenas um casal planejando um casamento. Éramos uma equipe, parceiros que haviam sido testados por um furacão e navegaram direto através do olho dele, emergindo mais fortes e mais unidos do outro lado. Essa era a verdadeira fundação do nosso casamento, construída não em dias perfeitos, mas em como sobrevivemos aos piores. As consequências reais, porém, começaram na manhã seguinte. Acordei não com um alarme, mas com a luz solar gentil fluindo pela janela do quarto. Senti uma sensação de paz tão profunda que era quase desorientadora. Então meu telefone tocou. Vi o identificador de chamada em pai, e meu estômago se contraiu num reflexo velho e familiar. Mas desta vez, o medo havia sumido, substituído por uma estranha sensação de desapego. Deixei tocar 2 vezes, respirei fundo, e atendi. Sua voz era irreconhecível. A confiança estrondosa usual havia sumido. O tom paternalista e de sermão havia desaparecido. Tudo o que restava era a voz fina e fraca de um homem cujo mundo inteiro havia sido despedaçado. Era a voz de um general examinando uma batalha perdida. Mark foi suspenso do trabalho esta manhã, aguardando investigação completa, ele disse, sua voz um monotão monótono. Não houve preâmbulo, nem cumprimento. Seu chefe, Richard Peterson, ligou para o chefe dele. Eles sabem de tudo, Kevin. Viram a evidência que seu amigo compilou. Sabem que foi ele. Permaneci em silêncio, deixando suas palavras pairarem no ar pesado entre nós. Não ofereci conforto, nem tranquilização. Apenas escutei. O que você quer, Kevin? Ele finalmente perguntou, e a pergunta era uma bandeira branca de rendição. Era pesada com resignação, com o horror nascente de um homem que havia apoiado no filho errado a vida inteira e só agora estava percebendo o custo catastrófico desse investimento. O que vai ser necessário para fazer isso parar? Era a pergunta que, nos meus momentos mais sombrios, havia fantasiado ouvir por 30 anos. O momento de alavancagem final. O momento onde finalmente segurava todas as cartas. Poderia ter desencadeado uma torrente de raiva justa. Poderia ter exigido um pedido de desculpas rastejante e implorante. Poderia ter listado cada única queixa, cada aniversário esquecido, cada conquista ignorada, cada vez que fui feito para me sentir pequeno para que meu irmão pudesse se sentir grande. Mas parado lá, na quietude do meu apartamento ensolarado, com o cheiro de Sarah fazendo café na cozinha, percebi com uma clareza surpreendente que não queria nada disso. A luta havia acabado. Vingança parecia um copo vazio. Tudo o que queria agora era paz. Uma paz real e duradoura. Quero ser deixado em paz, eu disse, e minha voz era clara e firme, desprovida de raiva ou triunfo. É tudo o que sempre quis. Quero que parem de interferir na minha vida. Quero que deixem eu, Sarah, nosso futuro completamente e totalmente em paz. É só isso. Houve uma pausa longa e pesada do outro lado da linha. Podia ouvir sua respiração rasa e irregular. Quase conseguia imaginar ele, este homem que sempre pareceu tão grande e imponente, de repente parecendo pequeno e velho. Tudo bem, Kevin, ele finalmente sussurrou, a palavra mal audível, e desligou. Não foi um pedido de desculpas. Não foi uma admissão de culpa. Mas foi uma rendição. E para mim,
parado no precipício da minha nova vida, e isso era mais que suficiente. Mais tarde naquele dia, houve uma batida suave na nossa porta. Abri para encontrar vovó Eleanor parada lá, segurando uma pequena caixa de doces da padaria favorita dela. Parecia cansada, as linhas ao redor dos olhos mais profundas que o usual, mas seus olhos estavam claros e determinados. Ela entrou e sentou no nosso sofá, dobrando suas mãos frágeis e enrugadas no colo. Não tocou nos doces. Vim me desculpar, Kevin, ela disse, sua voz suave mas firme. Vovó, você não tem nada para se desculpar, eu disse imediatamente, sentando na poltrona oposta a ela. Você foi minha maior defensora. Você foi minha cavalaria. Ela balançou a cabeça, um sorriso triste e conhecedor tocando seus lábios. Foi no final, quando a casa já estava pegando fogo. Mas deveria ter sido eu a sentir o cheiro da fumaça anos atrás. Eu vi, sabe? Por 30 anos, eu vi. Vi como eles te tratavam, como eles bajulavam Mark. Vi todas as pequenas mágoas e todas as grandes. Seus olhos, ainda tão afiados e inteligentes, se encheram de lágrimas. Lembro quando você tinha 12 anos. Havia construído aquele modelo incrível e detalhado da Golden Gate Bridge com palitos de dente. Levou meses. Você estava tão orgulhoso. No dia que terminou, seu pai chegou em casa, deu uma olhada e disse que legal, e então passou a próxima hora ajudando Mark com seu diorama de um campo de futebol, que era apenas uma caixa de sapato verde com través feitas de canudos. A lembrança, uma que havia enterrado há muito tempo, voltou com clareza dolorosa. Eu vi isso, ela continuou, sua voz grossa de emoção, e não disse nada. Disse para mim mesma que não era meu lugar, que não deveria interferir entre pais e filhos. Disse para mim mesma que precisava manter a paz. Ela me olhou diretamente nos olhos, e sua voz estava cheia de um arrependimento profundo que partiu meu coração. Mas às vezes, Kevin, manter a paz é apenas a maneira covarde de deixar uma guerra acontecer em silêncio. E você foi a única baixa. Meu silêncio me tornou cúmplice. E por isso, sinto muito, profunda e verdadeiramente. Este foi o pedido de desculpas que nunca soube que precisava. Não era das pessoas que me machucaram, mas da pessoa que mais me amava, reconhecendo a profundidade total dessa dor, validando a guerra silenciosa que havia lutado toda a minha vida. Me movi da cadeira para o sofá e envolvi meus braços ao redor dos ombros frágeis e fortes dela. Te amo, vovó, sussurrei no cabelo dela, que cheirava vagamente a lavanda. Te amo também, querido menino, ela sussurrou de volta, batendo na minha mão. Agora, vá e construa sua própria vida. Você conquistou cada tijolo feliz dela. Suas palavras não foram apenas um pedido de desculpas. Foram uma libertação. Foram permissão para deixar ir qualquer culpa persistente, qualquer senso mal colocado de obrigação para com as pessoas que compartilhavam meu sangue mas não meu coração. A guerra havia acabado, o tratado de paz foi assinado. E finalmente havia recebido permissão para me afastar do campo de batalha, para sempre. Nas semanas que se seguiram, parecia como se o mundo estivesse lenta e silenciosamente se recalibrando para um novo eixo mais saudável. O zumbido constante de baixo nível de ansiedade que havia sido a música de fundo da minha vida por tanto tempo quanto conseguia lembrar finalmente diminuiu para o silêncio. As notícias sobre minha antiga família chegavam em fragmentos esporádicos e de segunda mão, principalmente através do tio Paul, que havia reencontrado minha vida sem esforço, se tornando uma presença regular nos brunches de domingo e ligações noturnas durante a semana. Mark foi oficialmente demitido. A empresa, uma grande corporação de suprimentos médicos, havia considerado pressionar acusações por fabricar uma reclamação maliciosa de RH e sabotagem corporativa, mas finalmente havia decidido contra. Como o advogado deles aparentemente disse ao meu pai, a bagunça pública e potencial para contraprocessos não valia a pena. Ser demitido em desgraça e colocado na lista negra da indústria foi considerado um castigo suficiente que acabaria com a carreira. Meus pais, segundo meu tio, haviam se tornado reclusos. Colocaram sua casa no mercado com uma velocidade que falava de desespero. Estavam se mudando para um estado diferente, um lugar onde não tinham história, onde poderiam escapar da rede de família e vizinhos que agora conheciam a verdade crua sobre seu filho dourado. Senti uma pontada breve e passageira de algo. Não pena, mas um tipo de tristeza desapegada pela vida que haviam escolhido explodir. Então passou. No meu próprio trabalho, a mudança foi palpável. A investigação de RH foi fechada em tempo recorde, com uma carta formal de desculpas da firma colocada no meu arquivo. Richard me chamou ao escritório novamente, mas desta vez a formalidade sombria havia sumido. Ele estava recostado na cadeira, uma expressão calorosa e quase paternal de respeito no rosto. A investigação está oficialmente fechada, ele disse, apertando minha mão firmemente. Você tem nossas mais sinceras desculpas pelo que teve que passar. Sua integridade nunca esteve realmente em dúvida, Kevin, mas procedimento é procedimento. Tenho que dizer, você lidou com uma situação impossível e ameaçadora à carreira com graça e profissionalismo incríveis. Ele fez uma pausa.
A firma está te dando um bônus pelo estresse indevido e dificuldade emocional, e também porque aquele design do centro comunitário que você entregou semana passada foi brilhante. Meu nome foi limpo. Mais que limpo, minha reputação na firma estava mais forte que nunca. Os sussurros no corredor pararam. Podia caminhar até a máquina de café sem sentir uma dúzia de pares de olhos nas minhas costas. Podia me jogar no meu trabalho, nas linhas limpas e lógica sólida de plantas e modelos que amava, e descobri que estava melhor nisso que nunca, livre do peso pesado e invisível que havia carregado por 30 anos. A vida com Sarah floresceu neste novo ar limpo. A nuvem que havia pairado sobre nós, ameaçando nosso futuro, havia sumido. Ríamos mais, as risadas fáceis e profundas de um casal que sabia que podia lidar com qualquer coisa. Começamos a procurar casas seriamente novamente. Passamos um sábado caminhando por uma casa aberta num bairro silencioso e arborizado chamado Avud, apontando para o quintal que seria perfeito para um cachorro e uma churrasqueira, o quarto extra que faria um berçário perfeito um dia. Estávamos construindo nosso futuro, e pela primeira vez, parecia que estávamos construindo em terra sólida e inabalável. Então veio o dia de endereçar os convites de casamento. Era um sábado ensolarado à tarde. Sentamos na nossa mesa de jantar, que estava coberta com uma pilha de envelopes elegantes cor creme, uma caneta de calígrafo, e a lista final e verificada de convidados. A lista era um testamento da guerra que acabáramos de vencer. Estava cheia dos nomes das pessoas que apareceram, que fizeram ligações, que escolheram ficar conosco na tempestade. Escrever cada nome: vovó Eleanor, tio Paul, tia Nicole e Maria, Diego, Zoe, Tyler, os pais maravilhosos e sólidos como rocha de Sarah, parecia escrever uma carta de agradecimento. Cada traço da caneta era um ato de gratidão. Trabalhei descendo a lista, minha caneta fluindo facilmente pelo papel grosso e caro. Então cheguei ao final. Havia 3 nomes que não estavam na lista impressa, 3 nomes que pairavam no ar como fantasmas no banquete. Patrícia. Robert. Mark. Minha caneta pairou sobre um envelope em branco, esperando. Encarei, a superfície cremosa parecendo vasta e vazia. Pensei na voz derrotada do meu pai no telefone. Pensei no olhar odioso e vencido da minha mãe. Pensei no rosto petulante de Mark virando cinza. Pensei em 30 anos sendo o segundo melhor, sendo invisível, sendo dano colateral aceitável na campanha para garantir a felicidade do meu irmão. Sarah, me vendo pausar, veio e ficou atrás da minha cadeira, colocando uma mão gentil e quente no meu ombro. Ela não disse nada. Não precisava. Sabia que esta era uma decisão que apenas eu podia tomar, uma porta final que apenas eu podia fechar. Eu poderia convidá-los? Poderia fazer aquele gesto final e magnânimo de paz? Uma parte de mim, a parte que havia sido condicionada por décadas a buscar a aprovação deles, a ser o bom filho, sussurrava que deveria. Era a coisa certa a fazer, a coisa que uma pessoa maior faria. Mas então olhei para o lindo convite na minha mão. Era um convite para uma celebração de amor, de compromisso, de lealdade, do início de uma nova família. O que eles me mostraram de amor? Que compromisso tinham com minha felicidade? Que lealdade já me ofereceram? Que tipo de família éramos? Respirei fundo e devagar. Pensei nas palavras da vovó Eleanor em vai e construa sua própria vida. Lentamente, deliberadamente, peguei a caneta. Mas ao invés de escrever um nome, gentilmente a coloquei de volta na mesa. Peguei os 3 envelopes em branco que havia mentalmente designado para eles e os deslizei para o lado, fora da pilha principal. Eles pousaram suavemente numa cadeira próxima, separados do resto, um ato silencioso e final de amputação. A decisão estava tomada. Não com raiva. Não com ódio. Mas com uma sensação silenciosa, profunda e libertadora de paz. Este era meu novo capítulo. Este era o primeiro dia da minha nova vida. E eles não iam estar nela. Meu dia de casamento seria para as pessoas que haviam me ajudado a escrevê-la. Na manhã do meu dia de casamento, fiquei de pé na frente de um espelho de corpo inteiro, ajustando o nó da minha gravata. Não estava nervoso. Não havia borboletas no meu estômago. Nenhum suor frio na testa. Pela primeira vez na vida antes de um evento importante, senti uma calma profunda, inabalável e profunda. Através da janela da suíte nupcial, podia ver os convidados encontrando seus lugares no jardim salpicado de sol que havíamos escolhido para a cerimônia. Não havia fantasmas entre eles, nenhuma sombra de obrigação. Cada pessoa lá fora era uma fonte de luz. Conforme caminhei pelo corredor, meu padrinho Diego ao meu lado, vi todos eles, um mar de rostos amorosos e solidários. Vi minha vovó Eleanor na primeira fileira, secando os olhos com um lenço delicado de renda, seu sorriso radiante. Vi tio Paul, de pé alto e orgulhoso, me dando um aceno firme e sincero que disse mais que palavras jamais poderiam. Vi meu chefe, Richard, sentado com sua esposa, sorrindo calorosamente. Vi minha nova família, os Johnsons, adiantes com um amor tão puro e incondicional que encheu meu coração até transbordar.
Essas eram minhas pessoas, a família que havia escolhido, e mais importante, a família que havia me escolhido de volta. E então vi Sarah. No final do corredor, ela começou sua caminhada em minha direção. Estava radiante, uma visão de branco, seus olhos travados nos meus. Naquele instante, tudo o que havia acontecido ao longo do ano passado, toda a dor, a raiva, a traição, o medo, tudo se condensou num único ponto clarificador de luz. Tudo havia me levado aqui, para esta mulher, para este momento, para esta vida. Quando ela me alcançou, peguei suas mãos nas minhas. Estavam firmes e quentes. Nossos votos não foram apenas palavras que recitamos de um roteiro. Foram promessas forjadas nos fogos da adversidade. Foram um testamento da nossa sobrevivência, da nossa parceria. Quando olhei nos olhos dela e disse aceito, não foi apenas uma promessa para ela. Foi uma promessa para mim mesmo, uma promessa de sempre honrar a verdade, uma promessa de sempre lutar pela minha própria felicidade, e uma promessa de nunca, jamais aceitar ser segundo melhor novamente. Mais tarde, na recepção, conforme o sol se punha sobre o lago, projetando longas sombras douradas pelo gramado, estava cercado pelo som de risada e tilintar de copos. Tive uma realização súbita e poderosa. Minha jornada para a liberdade não havia começado no meu dia de casamento. Havia começado meses antes. Na minha festa de noivado. Aquilo não foi apenas uma celebração. Foi minha declaração de independência. Foi o dia que parei de ser um forasteiro na minha própria família de nascimento e comecei a ser o arquiteto mestre da minha própria felicidade. Conforme Sarah e eu compartilhamos nossa primeira dança como marido e mulher, encostei minha testa na dela. O mundo caótico derretendo até ser apenas nós dois, balançando com a música. A jornada havia sido mais difícil do que jamais poderia ter imaginado, mas me trouxe aqui, para este lugar de força, de paz, de um amor tão real e tão sólido que parecia a única coisa que realmente importava. Te amo, Sarah sussurrou contra minha bochecha. Te amo também, respondi, meu coração cheio ao ponto de quebrar. Pela primeira vez na vida, não estava com medo do futuro. Estava animado para construí-lo com ela ao meu lado, um tijolo feliz e honesto de cada vez. Este foi meu novo começo, e foi lindo. Obrigado por ouvir minha história. Espero que tenha ressoado com você de alguma forma. Você já esteve numa situação onde teve que escolher entre sua própria felicidade e expectativas familiares?